Boa noite, meus queridos. Vamos nós para o 6º vídeo. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas. Como que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia fala? Romanos, o capítulo 1, versos 1 e versos 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 2 pessoas, né? Por enquanto, 2 pessoas. Será que é errado acreditar na Santíssima Trindade? Será que é pecado? Será que é heresia? Vamos ver. Se está na Bíblia, eu acho que não. Tem algumas coisas que falam assim, mas será que Deus divide o poder dele para 3 pessoas? Ele mais 2? Não. A minha glória não darei a ninguém. Assim o próprio Criador, Yahweh, fala. O versículo 7, então. Vamos lá para o versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto ainda a gente temos uma grande referência, né? Um grande número dizendo 2 pessoas. O capítulo 2, o verso 16. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Por Cristo Jesus. Aqui fala Cristo Jesus, eu não tenho uma Bíblia que ainda fala Yahusha, né? E muito menos Yahweh, né? Se alguém tiver para doar, eu aceito. Segundo o meu evangelho. No caso, o evangelho de Paulo, né? Mas aqui, o Pai Celestial, no caso, o Criador, Yahweh, e também o seu Filho, Yahusha, Mashiach. 2 pessoas. Não estamos tendo mais versículo mostrando 2 pessoas ao invés de 3? E no versículo agora, no capítulo 3, o versos 22. Vamos ler, a palavra de Deus ainda é muito boa. Ela é muito boa para que nós possamos desembaraçar muitas coisas. Muitos pensam que a Bíblia não presta. Imagina, gente, é muito boa assim. Isto é, a justiça de Deus, do Pai Celestial, né? Pela fé em Yahusha Mashiach, para todos os que creem, pois não há distinção. Quem crê no Filho, também no Pai, não há distinção. O querido Pai Celestial aceita todos quanto vier. Capítulo 5, mas são 2 pessoas, né? O capítulo 5, o 1, o 5, o 10 e o 11. Então, uma coceira que eu nariz, desculpem. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz por Deus, nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, né? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Yahusha Mashiach. 2 pessoas. Versículo 5. E a esperança não desponta, e a esperança não desaponta, porquanto o amor do Criador, de Yahweh, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui apareceu o Espírito Santo que nos foi dado. Aqui apareceu o Espírito e o Pai amado celestial, como se fosse a outra segunda pessoa. Então não devemos julgar as pessoas quando acreditam no Deus Pai, Deus Filho, né? Vamos achar bastante coisa, o 10 e o 11. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados
reconciliados com Iau pela morte do seu filho, Yausha, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida do Filho do Cordeiro. E não somente isso, mas também nos gloriamos no Pai Celestial por nosso Senhor Yausha, pelo qual agora temos recebido e reconciliado. Lá no versículo 5, menciona o Pai Celestial, Deus, no caso, né? Na Bíblia, quando refere a Deus, é o Pai amado celestial Yahweh. E aqui, no caso, também referiu ao Espírito Santo. Aqui no 10 e no 11, já fala do Filho, né? E também do Pai. Ou a terceira pessoa, no caso, o Espírito Santo como ajudador aqui, na Bíblia mencionado, apareceu no versículo 5 e no versículo 11. Confusão, imagina, você tem livre arbítrio, né? Livre direito de acreditar na Bíblia. Mesmo que ela, muitas das vezes, ela coloca você em confusão, não que ela é confusa, mas nós confundimos por querer traduzir Bíblia, então temos também o direito de pensar, porque ela fala, se falou, está escrito, a gente tem que acreditar na palavra do Pai amado, do Pai celestial. O capítulo 6, versos 4, depois o 11 e o 23. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Quem ressuscitou, então, no caso, foi o Pai. É onde ele estava morto nessa época, né? Naquela passagem, na época de Cristo, quando ele esteve aqui. Assim andemos nós também em novidade de vida. Tá certo? Porque se nós morrermos, é lógico que vamos morrer pela novidade de vida, andarmos bem, um dia o Pai Celestial vai também nos ressuscitar pela obra, pela crença no nome do nosso Senhor Yahushua Mashiach. O versículo agora 11 e 23 depois. Assim, também nós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com o Pai Celestial em Cristo, ou Yahushua Mashiach. Duas pessoas de novo, né? O 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahushua é a vida eterna em Yahushua Mashiach, nosso Senhor. Não tenha dúvida, não tem erro nenhum. O que é errado a gente é julgar as pessoas porque acredita num versículo isolado. Ela está pecando? Pecado de morte, não. O que ela peca é de falar que os outros não vão para o céu, não vão para o paraíso, né? Porque tem uma outra maneira de pensar. Mas a Bíblia ela é completa, dá o direito de pensar na Santíssima Trindade. Mas por enquanto há um número muito maior referente a duas pessoas em vez de três. Capítulo 7, versos 25 de Romanos. Graças ao Pai Celestial por Yahushua Mashiach, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Yahushua, né, do Pai Celestial, mas com a carne a lei do pecado. O entendimento. A carne é a lei do pecado. Na verdade, nós em carne pecamos muito. Mas a nossa mente está sempre na lei de Deus. Erramos muitas das vezes, mas também procuramos acertar. Mas o objetivo agora não é isso. É duas pessoas de novo. A Santíssima Trindade, ela tem, sim, várias e várias religiões que são adeptos à Santíssima Trindade. Mas o que prova aqui, que é bastante
Números que diz 2 pessoas, muitos versículos. O capítulo 8, versos 3, depois o 9, o 39. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava, fraca pela carne, o Pai Celestial enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne no pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Ou seja, 2 pessoas, mesmo o nosso Messias, vivendo em carne no pecado, ele condenou, porque ele não pecou. Ele não pecou. Por isso ele recebeu a ressurreição, Por isso ele foi o perfeito, o homem perfeito na Bíblia, segundo ele, chamado assim. Versos 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Pai, que fala de Deus, do Pai de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, poxa, esse tal não é dele. Demos uma pequena pausa aqui, calminha, calminha. No versículo 9, meu querido, a controversão, a controvérsia e a desconfusão, existe essa palavra? Nem eu sei, inventei agora, desconfusão. Procure, eu acho que nem existe, hein? Mas a confusão que se faz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é referente, o Espírito Santo, ele é referente na pessoa bendita de Yahshua Mashiach, porque Yahshua Mashiach também é Espírito, ou Yah, o Pai Celestial, o Abba Pai. Quando um versículo isolado é levado a fazer as pessoas acreditar que é 3 pessoas, como que ele se dissipa, como que ele se divide, muita coisa para nossa cabeça. O versículo 9 de Romanos 8 quebra esta regra. Vamos ler de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus, aqui falou, se é que o Espírito de quem? De Yahweh, Pai Celestial, habita em vós, em nós. Aqui quem é o Espírito Santo? O próprio Deus aqui. Ele não é Espírito? O Espírito Santo aqui também não é ele não é santo? O Criador não é o Santíssimo do Santíssimo? Se ele habita em nós, o Espírito Santo dele, Vamos agora entrar mais profundamente. Se o Espírito de Deus habita em nós, realmente somos deles, obedecemos. Mas se alguém não tem o Espírito de Mashiach, de Cristo, aqui nós vemos nesse mesmo versículo 2 controvérsias que muitas pessoas caem por terra. O Espírito Santo é esse, Deus é aquele. Não. O Espírito Santo, em uma hora da determinada jornada da vida dos seres celestiais, Cristo, Yahshua, nos visita como Espírito, está aqui. O Espírito de Deus também está aqui. As 2 pessoas benditas, nós estamos aqui com ele aqui, no sentido pensamento, no sentido pensar, agir, fazer. É algo impressionante, dificílimo de explicar, mas é fácil de entender. Mas explicar é difícil. Aqui mencionou Espírito de Deus e Espírito de Cristo, porque eles próprios são Espírito. E até mesmo na passagem da Bíblia que você vai ver, para qual deles o Criador falou, para qual dos anjos falou que tu és meu filho amado, não são todos eles espíritos vivendo? Difícil de entender.
fácil que é de entender, mas de explicar é difícil. As pessoas não vão conseguir entender isso aí. Uma hora, você pode dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus, porque ele é santo. Se ele não fosse santo, ele não tinha ressuscitado. O próprio também Espírito do Pai, Yahweh aqui, Yahweh, né? Ele também é santo. Se ele não fosse santo, entendeu? Não existiria nada disso. Fácil de entender, mas explicar é difícil. Então, a Santíssima Trindade, nesse caso aqui, ela ficou um pouco caída por terra. Caiu por terra um pouco. O Pai sim existe, o Filho também. Eles são Espírito. O verso 39. Depois você tira a conclusão aí também, né? Que é mais fácil. Não tem segredo, é duas pessoas só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele quem? Vendo? O próprio Cordeiro foi o primogênito de toda a ressurreição, de todos os irmãos. Ele, o único que ressuscitou, foi ao céu de Deus. Esse seria, no caso, primogênito de todos os irmãos. Eu não tá falando de qual pessoa, tem que ler o contexto inteiro. Mas aqui, quem foi feito à imagem, conforme o seu Filho, predestinou quem? Os apóstolos. Vamos ler de novo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, né? A fim de que seja o primogênito dentre todos os irmãos. No caso aqui, vai ter uma ideia de predestinação. O Criador predestinou os apóstolos para serem a imagem do Filho, para serem obedientes, nessa parte de obediente, não aparecido parentemente, entendeu? Para ser servos do Filho, os primogênitos dos irmãos, foi os apóstolos, neste caso. Mas foi predestinado, antes de Deus o fazer, o Criador já imaginava como ele queria aqueles irmãos, Paulo, Silas, os apóstolos. Amém? Na onisciência de Deus, ele já falava, não, vou trazer uma pessoa assim, assim, para essa vida, para esse modelo de vida. Isso seria predestinação. Não que eles viviam espiritualmente lá, como disse a reencarnação, não é isso, tá? Vamos para o capítulo 15, versos 6 e 30. 15, versos 6. Para que unânimes é uma boa, glorifiquei e a uma boca glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com uma só boca, com uma só fé, com um só coração, com uma só intenção glorificaremos ao Criador de nosso Senhor Yahshua. Duas pessoas. São espíritos, não são? Versos 30. Rogo-vos, irmãos, porque nosso Senhor Yahshua Mashiach e pelo amor do Espírito agora, pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aqui fala duplo sentido, uma maneira de falar, um jeito de pensar. Eu vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Não falou Espírito, né? Falou Espírito, não falou o Espírito Santo como uma terceira pessoa, mas apareceu as três pessoas aqui,
Quem que é o Espírito? De Deus. Que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aqui, em nome do Espírito, orar a Deus. Não é que quer dizer que aqui está a Santíssima Trindade. Esse versículo está simplesmente uma maneira de falar excessivamente do apóstolo Paulo. É isso mesmo. 16, 27. Finalizo hoje esse assunto. 16. Não, assunto não. Romanos hoje termina, certo? 16, o versículo é o 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para o todo sempre. Amém. Por Jesus Cristo. Através de Jesus damos glória a Deus, tá bom? Então, não teve nenhuma controvérsia aqui, só estamos mostrando para vocês que o simples falar, o modo de falar, o modo de escrever de cada intérprete da Bíblia deu essa confusão. Mas o Criador deixou a Bíblia aqui para a gente procurar, mapear e estudar para não se confundir. Tá bom? Que o Espírito, numa hora, a gente pode tê-lo como o Deus Espírito, lógico, o Deus Criador Espírito em nós, e também o seu Filho, Yahshua Mashiach, Espírito também em nós. Os dois, sim, são separadamente. O Espírito Santo, uma hora ou outra hora, é uma das duas pessoas. Ou tanto pode ser as duas pessoas. Assim como nós somos um, todos sejam um, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de desejar. Amém? Boa noite. Que a paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, seja com vós.